Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje da síndrome do desconforto respiratório que acomete os prematuros. A gente sabe que o sistema surfactante ele só está pronto com 35 semanas de idade gestacional e quando o bebê nasce antes desse período, há uma deficiência, né, quantitativamente e qualitativamente desse surfactante, o que vai levar a uma série de alterações na fisiologia desse pulmão. Dependendo do grau da imaturidade pulmonar, ele vai ter uma redução desse surfactante, que vai provocar um aumento da tensão superficial. Tensão superficial é aquela atração que a gente tem nas moléculas daquele líquido, né, uma camadinha líquida que reveste o alvéolo. O surfactante ele funciona como um detergente, ele vem quebrar essa tensão e isso mantém o alvéolo aberto. No momento que o nosso bebê tem menos surfactante, ele vai ter essa tensão superficial aumentada, tendendo a aproximar essas paredes do alvéolo, já que ele tem um formato circular e vai tender à atelectasia. Tá? Então, dependendo da idade gestacional, o bebê tem mais ou menos atelectasia e a intensidade do desconforto respiratório vai depender da quantidade de atelectasias, ok? Essa atelectasia vai levar a um distúrbio VQ importante, principalmente com efeito shunt, né? Efeito shunt é aquela situação que eu não tenho ar dentro do alvéolo e tenho a perfusão normal. Então, acontece que o bebê não faz a troca gasosa e vai ter desconforto respiratório importante. Além disso, ele tem uma redução da complacência e redução também da capacidade residual funcional, né? Isso vai levar a uma queda de oxigênio, uma hipoxemia, uma retenção de CO2 e uma acidose. Essa hipoxemia leva a uma vasoconstrição pulmonar e a formação de membrana hialina. Então, lembrando que o nosso bebezinho prematuro também pode ter um grau de hipertensão pulmonar. Esse aumento da tensão superficial, né, esse fechamento do alvéolo, ele faz também uma diferença de pressão do capilar para o alvéolo, fazendo com que haja uma maior permeabilidade dessa membrana alvéolo capilar, extravasando líquido para dentro do alvéolo. Então, já era uma criança prematura, com pouco surfactante, e com esse extravasamento de líquido, piora ainda mais o quadro de atelectasias. Né? Em relação ao quadro radiológico, vai depender da idade gestacional desse prematuro, e ele pode ser classificado como leve, moderado e grave. O leve é quando eu consigo, né, visualizar perfeitamente a silhueta cardíaca, né, o grau de atelectasia do parênquima pulmonar é pequeno e não perde a silhueta cardíaca. Ele é classificado como moderado quando eu vejo só uma sombra da silhueta cardíaca. Veja aqui, olho do lado direito, eu praticamente não sei onde está o contorno, né? Então, aqui eu ainda consigo ver uma sombra dele. Então, ela é classificada como moderada, e no momento que esse parênquima pulmonar tem tanta atelectasia que ele assume a mesma densidade da área cardíaca e perde o contorno, ele é classificado como grave. Antigamente, levava em consideração para classificar a SDR a idade gestacional do bebê, o grau de desconforto e não só a imagem radiológica. Hoje, é considerado só a imagem radiológica porque muitos fatores podem interferir na maturação do sistema surfactante, como, por exemplo, o sexo, né? A menina, o hormônio feminino, acelera a maturação do sistema surfactante. Então, dois bebês, né, o menino e a menina, com a mesma idade gestacional, apresentam condições pulmonares diferentes. O mesmo acontece com as mães que recebem corticoide, né, o corticoide também matura o sistema surfactante, e também as gestantes que apresentaram algum processo infeccioso durante a gestação, a natureza, né, acelera a produção de surfactante para proteger, porque a infecção é um risco de parto prematuro, ok?
Os sinais clássicos da SDR são o infiltrado retículo granular difuso, de distribuição uniforme pelos campos pulmonares, já que todo o parênquima está imaturo, né, diferente da pneumonia e da síndrome de aspiração de mecônio, que sempre haverão áreas mais comprometidas que as outras. A presença de broncograma aéreo, que seria isso que a gente está vendo aqui no pulmão esquerdo, né, eu estou conseguindo ver toda a ramificação de um brônquio, enquanto o parênquima ao seu redor está hipotransparente, está comprometido. Eu posso ver, se for um SDR mais leve, ver apenas um aumento do líquido pulmonar, né, um infiltrado intersticial, como se fosse uma neblina, e esses sinais estarão presentes logo ao nascimento, ok? Um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui, para que a gente tome bastante cuidado para evitar complicações no bebê, os parâmetros do ventilador após o surfactante. Observem aqui que nós temos um raio-x pré-surfactante, né, com classificação grave, e após as 2 horas de surfactante, olhe como melhora esse parênquima pulmonar, né. É claro que aqui existe uma diferença na qualidade do raio-x, né, esse primeiro raio-x ele estava pouco penetrado e aqui ele está muito penetrado, então com certeza a diferença não é tão gritante assim, mas de qualquer maneira sempre há uma diferença muito grande no pré e no pós-surfactante. Então os parâmetros do ventilador que eu estava usando para ventilar esse bebê, em poucos minutos, 20, 30 minutos, já serão demais para ventilar esse pulmão aqui, porque muda muito a complacência desse pulmão. Então o fisioterapeuta tem que ficar atento. A gente normalmente participa, né, da administração do surfactante, o médico administra esse surfactante via cânula, né, ele administra o surfactante, o fisioterapeuta ambusa para que haja uma distribuição aí desse surfactante para o parênquima pulmonar. E logo em seguida começa a melhorar as condições clínicas do paciente, ter um aumento da saturação, uma amplitude maior do movimento torácico, então não é preciso esperar uma nova gaso, um novo raio-x para que faça as mudanças no ventilador. Então, é o nosso olhar clínico, né, a nossa ausculta, a observação da expansibilidade e a saturação, que vai propiciar uma redução desses parâmetros do ventilador, para evitar barotraumas, ok? Isso é muito importante e é bastante comum ter pneumotórax logo depois da administração do surfactante, porque esquecem de mudar os parâmetros do ventilador, ok? Então, fiquem atentos e protejam os seus bebês com bastante atenção e carinho, ok? Se vocês gostaram das dicas, curtam aqui embaixo, compartilhem com seus colegas, se inscrevam no canal e muito obrigada, até o próximo vídeo.